Mas eu quero aproveitar que a gente está agora com todas as plataformas aqui no 3 em 1, atualizando as informações sobre a guerra em Israel, para chamar Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, que estava até agora há pouco ali na redação, trazendo, levantando mais novidades deste caso e que vai trazer também as explicações que vocês já estão acostumados para que a gente possa compreender todos os cenários. Favalli, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo em mais esse dia de cobertura, o quinto desde que essa guerra começou, e com o que você vai iniciar a nossa explicação para a audiência hoje? Vamos começar com a imagem de sempre, que a gente tem uma câmera virada para a faixa de Gaza, porque é o seguinte, acabou o fornecimento de combustível também para a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza, que depende do abastecimento de Israel para água, alimentos e energia elétrica, está sem energia abastecida por Israel desde o final de semana, agora ficou sem combustível na sua usina elétrica interna. Ou seja, eles queimavam óleo diesel para produzir eletricidade. Acabou esse óleo diesel. Não está entrando de outros focos externos, a exemplo de Israel e do Egito. Então, o que a gente está vendo de iluminação na faixa de Gaza, o remanescente, é uma questão de horas acabar, porque isso aí é o que sobrou ainda no sistema, está em alguma bateria, então deve acabar em algumas questões de horas. Agora, olhando para cá, eu preparei um mapa com muitos dados difíceis de cruzar, foi um mapa bastante trabalhoso, que traz a atualização de todos os pontos onde houve algum tipo de ataque no território israelense a partir dos esforços, então, do Hamas, do terrorismo do Hamas. A gente começou a olhar as explosões que se espalharam em Israel, vindas do Hamas, da faixa de Gaza aqui, depois a saída da faixa de Gaza com direção ao território israelense, e todos esses pontos vermelhos, eles indicam ou a queda de um míssil ou um confronto homem a homem. Ou seja, a gente percebe que eles se concentraram mais aqui, bem próximo da faixa de Gaza, nessa parte sul aqui de Israel. Com alguns elementos que aparecem no cruzamento com o Líbano, no território libanês, e também aqui na Cisjordânia. Isso é importante também. Então, houve a incursão em terra de homens do Hamas que chegaram em outra unidade onde moram os palestinos. Isso aqui é controlado pelo Fatah, que é outra organização com um perfil muito, mas muito menos belicoso, mas eles também tiveram presença aqui. E lembrando que esta parte entre a Cisjordânia e o território israelense é muito ocupado pelos colonos judaicos. Então, embora seja uma área onde vivam muitos árabes palestinos, a gente fala aqui de uma população judaica bastante forte. Então, por isso, esses pontos de ataque aqui também. Aqui, né, Favalli, a gente estava comentando agora há pouco com o Luca Bassani, é justamente o ponto onde essas pessoas, depois desses ataques, estão tentando sair aqui pelo Egito, que é o que está gerando uma grande dificuldade, inclusive as autoridades egípcias falando sobre isso. E nós temos imagens agora de mais uma aeronave aqui brasileira que está seguindo então para Tel Aviv para poder repatriar os brasileiros que apresentaram esse interesse, a maioria turista. A gente tem uma lista aí com cerca de 1.700 pessoas, cerca de 900 devem ser repatriadas agora entre esse início da operação que começou agora na segunda-feira, e eu acho que 2 aviões já desembarcaram aqui no Brasil. Se tudo der certo, a gente vai conversar, inclusive hoje nessa edição, com uma das pessoas que chegaram ao país e que conseguiram vir em uma dessas viagens. Há uma expectativa de que 6 aeronaves ajudem a fazer, então, a repatriação de pessoas que queiram voltar ao Brasil diante dos ataques que começaram no último sábado e que, inclusive, o Marcelo Favalli estava explicando aqui pra gente. Isso aí são pessoas que estão em Israel, né? A grande dificuldade agora são aquelas que querem deixar a faixa de Gaza. Exatamente. Então, vamos olhar justamente para esse território. A gente tem falado muito dos ataques contra Israel.
obviamente, porque esse é o maior ataque da história israelense, um Estado que tem 75 anos, já passou por outras guerras, mas jamais teve um conflito sangrento internamente de um rival que está no próprio território. Queria passar para o próximo mapa, que a gente começa a olhar um pouco mais para a faixa de Gaza propriamente dita. Então, você estava falando, né, das saídas. Tomei um cuidado para fazer esse mapa aqui, Evandro, com as saídas. Vejam só, tem por Rafah, que é um único portão que liga a faixa de Gaza ao Egito. A gente mostrou uma imagem dessa saída por Rafah hoje. Tem o portão que é mantido, inclusive, ali por uma autoridade que vai fazendo essa liberação. Isso aí, né, Favale? Excelente. Só para todo mundo entender, a faixa de Gaza é um território pequeno em comparação com o resto e é uma cidade, vamos chamar assim, um território, é uma localidade murada. Ela é toda fechada por cercas, por muros, por sistemas de contenção. Essa imagem mostrava a saída de Rafah, que tem 2 portões. Então, a população, né, quem está fazendo esse trânsito, ele passa por um portão, tem um vão, um checkpoint e sai. Nossa. Então, é porque existe uma dupla linha de proteção. Isso aqui é tudo murado. Então, essa saída de Rafah, como vocês viram, passa um veículo por vez, revistado. As pessoas nesse trânsito têm que apresentar documento como se fosse atravessar uma fronteira de um país para o outro, checar passaporte, ver a bagagem. Isso demora. Imagina um êxodo de pessoas, estou falando de uma população de 2 milhões e 100 mil, que tentam sair aqui paulatinamente. Vamos olhar para o resto? Erez. Está fechada essa saída. Agora, Favale, há também todos os outros reféns, porque há expectativa ou estimativa de que brasileiros tenham sido feitos reféns, argentinos, americanos, enfim, e essas informações agora são de difícil acesso, né? Muito difícil acesso. Por quê? Eles foram levados muito provavelmente para dentro de Gaza e estão sendo mantidos como uma caríssima moeda de troca, caríssima, porque já existe um histórico de negociações que se arrasta, pelo menos os outros exemplos, se arrastaram por anos entre o Hamas e Israel para a troca de um soldado israelense. Foram 1.000 prisioneiros do Hamas devolvidos. Imagina com essa quantidade de reféns. A gente ainda não tem um número exato. É um número mais conservador, mais perto aqui de uma cifra menor, nós estamos falando de 100 pessoas. Mas há uma observação que fala em 300 pessoas, de várias nacionalidades, mexicanos, muitos europeus, brasileiros, americanos. Agora a decolagem do... Pois é, mais um avião aí brasileiro que segue então para Tel Aviv e que vai então resgatar, né, trazer e repatriar pessoas que queiram deixar Israel por conta desse conflito. É o 4º voo da Força Aérea Brasileira que segue então para Israel, fazendo uma escala na Europa. Marcelo Favale, tem mais algum mapa que você queira trazer para a gente? Tem o próximo aqui, para a gente olhar um pouquinho, dar mais um zoom dentro da faixa de Gaza. Eu repito, esses mapas com essas manchas mostram a densidade demográfica. E aqui 2 dados. Estamos esperando a prometida incursão por terra do exército israelense. Vai ser uma operação muito complicada. Eu vou fazer uma comparação ruim, tá? Mas é a mais rasa que eu consigo, mas para todo mundo entender. É como uma incursão das forças de segurança policiais de grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, entrando em comunidades. As vias são apertadas, os moradores conhecem muito bem, tem muita viela, muito túnel subterrâneo, não que isso tenha aqui nas comunidades brasileiras, mas nessa realidade que isso é muito comum. Então, para o agente externo, é uma área muito arriscada, vai ter uma intensa troca de tiro, uma guerrilha urbana ali, de homem a homem, entre ruas muito apertadas. Mas esse mapa aqui fala dos bombardeios israelenses em Gaza. E aí a gente tem um confronto de informações. Gaza, os moradores, os palestinos, quem não está ligado ao Hamas, quem é um cidadão comum, como eu e você, está sofrendo com tudo isso. Está sofrendo muito, muito. Diz o seguinte: nós estamos sendo atingidos, estão sendo demolidos mesquitas, que é o templo religioso dos islâmicos, uma torre que era vou dizer um ponto turístico, mas era um ponto importante, outro centro religioso, uma mesquita, um campo de refugiados e muitos bairros residenciais. Então, a população de Gaza diz: nós estamos sofrendo
com ataques, estão sendo demolidos estruturas da nossa vida cotidiana, de casas a mesquitas, passando por hospitais, campos de refugiados, centros turísticos e tudo mais. Israel, por sua vez, diz que os ataques são cirúrgicos. Cada ponto, Israel tem essa tecnologia, tem mísseis de precisão que são teleguiados para acertar não só o prédio escolhido, mas você escolhe a janela pela qual o míssil entra. É um ataque cirúrgico. Agora, por que caem em áreas residenciais, acabam atingindo pessoas comuns? Israel diz que o Hamas usa isso como uma tática. Pega a população, usa como escudo humano para tentar se proteger e se infiltra. Tem células terroristas ou de armazenamento de equipamentos e um paiol de equipamentos bélicos, justamente em mesquitas, em torres, em áreas residenciais, para evitar que sejam atingidas. Mas Israel, ali, e mesmo assim, tem mandado esses explosivos para essas direções por conta da contraofensiva. Marcelo Favalli, muito obrigado por enquanto. Bom trabalho para você. Se tiver novidades, volte aqui para o nosso estúdio do 3 em 1.